Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a aula de número 3 da matéria de navegação aérea. E hoje nós vamos tratar de coordenadas geográficas. Vamos lá? Todo paralelo e meridiano, que são linhas, terão a sua posição geográfica informada através de valores angulares. Estes valores angulares, acompanhados de letras designativas de seu hemisfério, nos fornecerão as coordenadas geográficas expressas em graus, minutos e segundos, sendo que 1 grau contém 60 minutos de arco e 1 minuto de arco contém 60 segundos de arco. Então essa é a dotação, a dotação que a gente coloca para representar a bolinha aqui para grau, esse apóstrofo aqui para minutos e 2 apóstrofos para representar os segundos. Lembrando que isso não é minuto e segundo de relógio, tá? Isso não é temporal. Isso são minutos e segundos de arco, tá? É um ângulo que aqui a gente representa. Sendo assim, podemos ter uma visão de gratícula ou gradeado formado imaginariamente no globo terrestre pela linha do Equador, paralelos e meridianos. Com isso, pessoal, é importante observar que, primeiro, os meridianos, eles são convergentes do Equador para os polos, onde eles se encontram. É até um pouco estranho a gente falar isso, porque quando a gente abre uma carta para poder fazer o planejamento de voo, né, a gente observa o traçado das linhas verticais, que são os meridianos, e a sensação que nos causa é que, na verdade, eles são linhas paralelas, que estão caminhando ali numa trajetória paralela um do outro. Isso porque, na verdade, a carta representa uma porção bastante reduzida da superfície da Terra, e falsamente causa-nos essa impressão. Na verdade, se nós pegássemos uma carta cuja escala abrangesse uma porção bem maior, nós veríamos, né, que ficaria nítido que, na verdade, os meridianos eles são como se fossem cones, né? Eles saem do Equador e vão afunilando-se até se tocarem, se encontrarem ao chegar sobre o Polo Norte. Segundo ponto. Os paralelos mantêm entre si um mesmo afastamento, ou seja, quando a gente pega uma carta e observa as linhas horizontais, que são os paralelos, a distância entre eles sempre será constante, sempre será igual. Se nós pegarmos, por exemplo, uma carta WAC, que é a carta que a gente usa para planejar o voo visual, os paralelos são separados de grau em grau, portanto, existe um distanciamento entre cada um dos paralelos de 60 minutos, né? Como esse distanciamento ele é medido sobre um semicírculo máximo, no caso um meridiano, e existe aquela relação de 1 minuto de arco de círculo máximo igual a 1 milha náutica, a gente vai ter, então, um paralelo ao outro, traçado na carta WAC, sempre com 60 minutos, ou equivalente a 60 milhas náuticas, tá? Os meridianos e os paralelos se cruzam num ângulo reto de 90 graus. Então, quando a gente pega um paralelo específico e um meridiano em específico, eles estão se cruzando, sempre formando ângulos retos, sempre formando ângulos de 90 graus. O cruzamento de um paralelo e de um meridiano, então, define um ponto chamado ponto geográfico. Então, essa é a questão, é aqui que a gente quer chegar, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a localização de uma pista de pouso. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha horizontal, vou criar um paralelo sobre ela, e outra linha vertical, que é um meridiano. Ou seja, o cruzamento dessas duas linhas, o ponto em questão é um ponto geográfico. E eu vou exprimir isso, quer dizer, eu vou colocar a sua localização através de um par ordenado chamado de coordenada geográfica, expresso por uma latitude e uma longitude, tá? É assim que a gente localiza um ponto na superfície utilizando de cartas aeronáuticas. Latitude de um ponto. Vale frisar, que eu já tenho comentado isso com vocês,